Os discípulos escandalizados. Discípulos, alunos, escandalizados, ofendido por algo que considera impróprio ou imoral, entende? Eles não aceitam o espiritismo cristão. Vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Velho Testamento. A história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Eles são o judaísmo. O judaísmo ele é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Eles dizem para os burros que eles são cristãos, só que eles não são cristãos. Eles colocam musiquinhas dentro das igrejas deles, ah, dizendo que eles gostam de Jesus, mas não. Eles colocam fotos, videozinhos, coisinhas, dizendo que são de Jesus, mas não são, entende? Eles seguem o judaísmo, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. A pedrada no Golias, a fuga do Egito, a fuga da Babilônia, os gafanhotos no Egito, é só isso daí, entende? E eles desprezam o plano espiritual. Eles usam o nome de Jesus dentro dos templos deles só para tirar o demônio. E depois que o demônio sai, eles voltam para as coisinhas judaicas deles, entende? Eles colocam Jesus nos cultos deles porque a religião, essa coisa que eles seguem, não é nada, entende? É só a história de Israel e a história do povo judeu, entende? Não tem nada lá dentro, não existe nada. Eles só colocam um Jesus ali para fazer o milagre deles ali e voltam para as coisas judaicas. Muitos dos seus discípulos alunos de Jesus, que diz que acredita nele, mas não acredita em nada do que Jesus ensinava, tendo ouvido tais palavras, os ensinamentos de Jesus, a continuação daqui, entende? A continuação da murmuração dos judeus. Disseram duro. É este discurso de acreditar, entende? É nesse sentido. Quem o pôde ouvir isso, esses ensinamentos, que existe vida após a morte, encarnação, manifestação espírita, que o Novo Testamento é o espiritismo cristão, e que Jesus veio do plano espiritual para ensinar ele. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, reclamavam a respeito de suas palavras, dos seus ensinamentos, que existe vida após a morte, que existe reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, que o Espírito Santo é aquele que se manifesta, que o Novo Testamento é o espiritismo cristão, que ele que nos ensinou, que ele veio do plano espiritual para nos ensinar. Interpelou-os. Isto vos escandaliza? Escandaliza, ofende por algo que considera impróprio ou imoral? Que o melhor é viver no Velho Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu? A pedrada no Golias, a fuga do Egito, a fuga da Babilônia, os gafanhotos do Egito. Que será, pois, se virdes vim o Filho do Homem, o Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos.
O Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual, ele é um ser espiritualizado. E Jesus era um ser espiritualizado, só que ele nasceu de pais comum, pessoas simples como nós. Por isso que nós somos irmãos de Jesus, filhos de Deus. Anjos e demônios. Anjos são todas as pessoas que desistiram de praticar o mal em estado de espírito. Demônios são todas as pessoas que adoram praticar o mal em estado de espírito. Nós somos iguais perante Deus. O que muda é a pessoa boa da pessoa ruim, a pessoa inteligente da pessoa sem inteligência. Mas nós somos todos iguais perante Deus. Nós somos os anjos. Subir para o plano espiritual, para o lugar onde primeiro estava, no plano espiritual. A vida após a morte. O espírito é o que vivifica, que dá vida à carne, ao corpo humano. Para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito, os ensinamentos, que existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, que o Novo Testamento é o Espiritismo cristão, que o Espírito Santo é aquele que se manifesta, e que Jesus, ele veio do plano espiritual para nos ensinar, são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, que não acreditavam, e quem o havia de trair. Entende? Porque eles acreditavam no Velho Testamento, na história de Israel, na história do povo judeu. Na pedrada do Golias, na fuga do Egito, na fuga da Babilônia, nos gafanhotos do Egito. É lá que eles queriam estar e desprezavam os ensinamentos de Jesus. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém pôde vir a mim buscar a ajuda do espiritismo cristão se pelo Pai, que é Deus, não lhe for concedido. Deus deixa os espíritos interagir com as pessoas para fazer com que elas acreditem no reino de Deus e procurem ajuda, entende? E evoluam o seu lado espiritual, porque esse planeta Terra aqui é a extensão do umbral. A gente aprende no plano espiritual e põe em prática no plano físico, que é esse que a gente está aqui no momento. Esse planeta Terra aqui é pra gente colocar em prática o que a gente aprendeu no plano espiritual, aprender mais um pouco e se espiritualizar, entende? A gente somos alunos nesse planeta Terra aqui, entende? A gente não tá a passeio, entende? E esse planeta Terra aqui a gente vai levar pro plano espiritual a inteligência, o amor e a fé, entende? O plano espiritual é como uma colmeia. Deus é como a abelha rainha. Nós somos como abelhas. E o nosso néctar é a inteligência, o amor e a fé que a gente tem que levar para o plano espiritual, entende? E a gente tem que evoluir nesse planeta Terra aqui. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.